A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, retornando aqui para a terceira parte, né, do nosso estudo. Por você estar aprendendo aí sobre o ancião e o servo e a necessidade de ser irrepreensível e as duas eras nos quais os 144 mil saem de apenas duas eras da igreja, né? E nós vamos, com essa terceira parte, nós vamos concluir esse estudo. E você que está chegando agora, peço que você também se inscreva no canal e também marque o sininho para as notificações, vídeos novos, ok? E compartilhe com os teus amigos esse esclarecimento, porque, como nós temos falado, sem crescimento, os irmãos não vão ser entregues no templo, né? Conforme a palavra em Filadélfia, serão colunas no templo, precisa desmamar, né? Nós já vimos aí a necessidade de desmamar do leite de Sardes, né? Nós já vimos isso, que refere-se ali à ama de leite de Rebeca. Rebeca é a representação da noiva que vai casar, que casou, né? E ela representa Esmirna e Filadélfia, que nós estamos adiantando aqui para os irmãos. São essas duas eras que vão casar, e nós vamos explicar por quê, nós vamos entrar nesse assunto. Mas agora nós vamos fazer um invocar e também vamos orar, ok? O irmão Marco Beethoven vai fazer essa oração. Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Assim seja feita a vontade do Pai, Yahshua. Meu Pai, como é maravilhoso cada entendimento, cada momento na Tua presença, ao qual estamos sendo todos os dias esclarecidos. Que a Tua palavra alcance o maior número de irmãos possíveis, ó Pai. Que esse canal seja um canal de bênção. Que os irmãos venham compreender que aquelas pedras aos quais Tu, meu Pai, quer ajuntar, usa-nos como instrumento para alcançar os quatro cantos da terra. Que a nossa palavra não seja nossa, mas Tua. Que os nossos ensinos não sejam os nossos, mas os Teus ensinos. Pai, cumpre em nós o Teu querer, a nossa vontade. E todos os ouvintes dessa mensagem sejam todos esclarecidos, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim, nós agradecemos desde já por cada um que vê e compartilha esse vídeo. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai, Yahshua. Amados irmãos, eu gostaria de ler para os irmãos em Efésios, porque nós temos visto, irmãos, muitos irmãos que têm vindo contra nós sem verdadeiramente escutar nossa mensagem, inclusive manipulando palavras nossas, como se nós tivéssemos dito certas coisas que de fato nunca falamos, né? Como nós falamos sobre Yahshua ser pai dos 144 mil, nós nunca falamos que Yahshua era Yahweh, nunca falamos que Yahshua ele é pai de todos, nunca falamos isso. Nós só falamos que Yahweh ele é o pai de todos. Yahweh é o pai de todos. E Yahshua é o pai dos 144 mil. E você vai entender, nós estamos já preparando esse estudo para os irmãos. Vai chegar na hora certa, no momento que você já tem pelo menos um entendimento básico. Na hora que você também precisa abandonar o fermento ali daqueles três evangelhos anátemas de Mateus, Marcos e João. Porque aquilo ali só atrapalha o seu entendimento. Aquilo ali é algo que traz confusão no entendimento.
Enquanto você não entender isso, fica difícil você compreender as Escrituras. E é nessa mensagem que você vê ali Lucas, né? O autor de Atos dos Apóstolos é Lucas, entendeu? Então, as viagens missionárias de Shaul Paulo é com Lucas. Lucas, ele fez a narrativa ali da igreja que estava sendo feita, realizada. E foi Lucas que escreveu o evangelho que trouxe o entendimento ali para os irmãos que estavam sendo convertidos. O evangelho de Lucas, não é o evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de João. É o evangelho de Lucas. Por isso que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. É só para os irmãos entenderem isso, entendeu? Então, você tem que abandonar esse fermento, irmão, porque se você não abandonar, primeiro, você não cresce em graça e conhecimento e estatura, você não vai alcançar o perfeito varão. Segundo, se você continuar disseminando esses evangelhos, você está disseminando mentira. E com isso você é desqualificado dos 144 mil, porque os 144 mil que nós lemos, na boca deles não foi encontrado mentira. E a questão também a respeito do selo, irmãos, do selo. Nós vamos trazer a mensagem para os irmãos a respeito do selo. O que é esse selo? Esse selo não é, porque tem uma conjunção de um planeta X com o planeta Y, e nesse momento aí cada um vai ser selado. Não tem nada disso. O selo, ele é o selo da mensagem que você vai aprender. Nós vamos trazer esse entendimento ali de Apocalipse 7. Nós vamos mostrar para vocês que o selamento começou lá atrás, começou na era ali de Esmirna, quando aqueles que foram inscritos para serem adotivos de Yahshua, filhos adotivos de Yahshua, foram selados pelo Espírito de Yahshua, Espírito de Yahweh. E ali eles receberam a adoção de filhos. Começou ali, entendeu? Na descida ali na festa de Pentecoste em Al-Shalom. Ali começou aqueles a serem selados. Iniciou ali o selamento e vai concluir na era Filadélfia. A era Filadélfia é para completar o número dos 144 mil. Não é que na era Filadélfia são 144 mil selados. Não. Começou-se em Esmirna e vai concluir em Filadélfia. Nós vamos também trazer o estudo para os irmãos. Você vai ver que existiam já os 144 mil no céu. E como tudo é uma repetição, você vai ver, conforme Judas, capítulo 1, versículo 6, aqueles anjos que perderam a primazia, perderam a primogenitura. Aqueles anjos eram filhos de Yahshua. Vou trazer esse estudo para vocês. Eles foram após outro, conforme Ezequiel 28. Eles foram atrás daquele querubim ungido, que é o querubim Machi. Eles seguiram após outros. E ali você vai ver que tem aquelas pedras. Ele se adornava, esse querubim se adornava com pedras preciosas afogueadas. Esses são os filhos de Yahshua, a representação dessas pedras, entendeu? Todo esse estudo, mas vamos gradativamente. Eu estou trazendo até para vocês terem um gostinho do que nós vamos trazer. Tremendo. É muito alimento sólido. Mas para a gente conseguir entrar nesse alimento sólido, você vai precisar se esforçar, você vai precisar se dedicar mais, você vai precisar revisar o nosso estudo, buscando na palavra tudo que nós estamos falando. Nós estamos indo devagar, é exatamente para você crescer, porque na criança, o filho varão não vai crescer de um dia para o outro, ele cresce gradativamente com o alimento que vai recebendo. Então, eu quero trazer isso para você. Você vai ter entendimento pleno, mas você vai ter que fazer também a sua parte. Se esforçar. Certo? Se esforçar, né? Então, eu queria ler para os irmãos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29,
Aqui é uma orientação para os Yaldins que estão nos atacando, tá? Que fala assim: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem, e não entristeçais o espírito de Ial, pela qual foste selados para o dia da redenção. Aqui ele está falando assim: aqueles que já foram selados, isso aqui é lá atrás, né? É uma carta aos Efésios. Você vê que lá atrás, aquela era de Esmina, já tinha aqueles que estavam selados. Mas aqueles que estavam selados poderiam perder o selo, percebe? Poderia perder o selo do arrebatamento. Olha só, está falando lá atrás. Ele está falando como poderia perder o selo. Quando falar palavra inconveniente, entendeu? Muitas vezes nos acusando de estar falando de heresia, e nós na realidade estamos trazendo a verdade de Ial, por Yahshua Mashiach, e você fala que é heresia. E quando você fala isso, você está batendo de frente com quem? É comigo, com o irmão Marco Beethoven, ou os demais? Não, é com Ial. O Ial, ele quer o seu bem e quer a sua salvação, e ele abriu esse tempo para trazer esclarecimento do seu povo. Aí você fala, não, é que heresia. Quando você está falando isso, você não está agredindo nem a mim, nem o irmão Marco. Você está agredindo Ial. E é por isso que está essa mensagem aqui para orientação, falando assim, olha, que você não entristeça o espírito de Ial, pelo qual fosse selado para o dia da redenção. Por quê? Porque o espírito abandona a pessoa, né? Então, esses que já foram selados, preste atenção, é mais ou menos no tempo atual, nos dias de hoje, fala, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Seria em outras palavras essas, guarda o que tem. Então, você pode até não concordar conosco agora, mas pode ser que na hora que a gente chegar com o estudo de Al-Shapai, você venha concordar. Então, não entristece o espírito. Não entristece o espírito. Sabe por quê? Porque assim aconteceu com Saul. Saul, na desobediência, ele entristeceu o espírito de Ial nele. E o espírito saiu. E sabe o que entrou? Um espírito maligno. O espírito de Ial saiu de Saul. E ele foi atormentado com um espírito maligno. Quem lembra disso? Tinha que chamar Davi. Davi tocava ali a harpa, citara, e ele acalmava. Então, por causa da desobediência, Saul tinha o espírito de Ial sobre ele, que trazia paz, que trazia sabedoria e entendimento, e por causa da desobediência e das suas palavras também, o espírito saiu e veio um espírito maligno habitar naquela vida, e ele ficava em tormento. A gente lembra isso lá em Apocalipse capítulo 9, daqueles que não forem selados com a mensagem de Filadélfia, também vão ser atormentados por espírito maligno, que vem do abismo, como escorpiões, que não tem poder de matar, mas somente de atormentar com dor. Terrível. É a semelhança de quê? De Saul. Exato. Que saiu, rejeitou o selamento do espírito e recebeu em troca um espírito maligno de tormento. Então, eu falo assim com os irmãos, presta muita atenção, irmão, em não abrir a boca, entendeu? Contra a verdade, tá certo? Se for, igual nós estamos falando assim, se for verdade, você está indo contra Ial. Não é contra nós. Não é contra nós, entendeu? Então, eu falo isso para te orientar e eu te exorto no amor, ok? Assim seja feito. Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre as eras. Nós falamos na parte 2 que os anciãos e servos, né, de 1 Timóteo 3, era necessário que eles fossem irrepreensíveis.
Porque se eles fossem repreensíveis, eles eram excluídos da condição de exercer o serviço a Ial. Aí nós fizemos o quê? O link. Porque o link é com as eras. Por que você acha que tem era que é exortada e era que não é exortada? Era que é irrepreensível e era que é repreensível. Por que você acha? Essa aí é o link, mostrando que essas eras que são irrepreensíveis, vai ser dali que vai sair os anciãos e vai ser dali que vai sair os servos, os 144 mil. Ok? Agora nós vamos caminhar para os irmãos entender a questão da igreja, tá? O que vem a ser igreja? Igreja é uma estrutura que Ial planejou. E ele planejou esse modelo para ser um modelo que espelha lá em cima, no tempo celestial. Nós vimos também sobre isso, que fala ali em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do 14, fala assim, que vocês saibam como proceder na casa de Ial, que é a igreja de Ial vivo. Vocês saibam como proceder. Como que a gente procede? Com temor. A gente procede com temor. A gente vive na expectativa de fazer as coisas retas, certas, de forma irrepreensível. Por quê? Porque Ial, como nós vimos ali, a palavra fala do Espírito, que é enviado a toda a terra. O Espírito de Ial é enviado a toda a terra. Ele está observando as pessoas, observando os seus atos, entendeu? Tudo ali ele está vendo. E eu falo assim com os irmãos, não adianta você falar Ial e Alcha, mas você está vivendo uma vida fora do propósito. Porque você pode estar achando que está enganando, mas você está sendo enganado por você mesmo. Por quê? Porque você não escapa ao olhar do Espírito de Ial. Então, você tem que ter um proceder reto, um proceder íntegro, apartar o pecado, apartar aquilo que te afasta de Ial, né, que é o pecado, e com isso você abrir os seus ouvidos para a verdade, entendeu? Por quê? Porque Ialcha falou assim, que aqueles Ialdinhos lá atrás, para se cumprir a profecia do profeta, falou assim, olha, os ouvidos deles são fechados, a mente está completamente assim, fora do entendimento. Por quê? Porque Ial quer dar a eles um castigo, compreende? Para que eles, ouvindo, eles não entendam e com isso também não se convertam, porque Ial quer dar para eles um castigo, porque viu que a obra deles era uma obra muito má. E que isso não seja na sua vida, irmão. Entendeu? Por quê? Você tem que buscar na condição de igreja irrepreensível. Você tem que ser aquele que leva o penhor do Espírito dentro de você. Então, não adianta você frequentar um lugar ou mesmo fazer um partido pão, entendeu? Só por fazer. Você tem que ter realmente um comprometimento para com Ial e Alcha e viver cada dia mais buscando agradá-lo, entendeu? Buscando agradá-lo. Então, é uma situação que muitas das vezes você vê uma coisa que é contrária ao que você entende e a primeira reação é você ir bater de frente, criticar, falar mal não compreende. E não tentar entender o que está sendo falado, entendeu, irmãos? Nós vemos isso, nós muitas vezes postamos o vídeo, o irmão nem ouviu o vídeo, ele já entra refutando, ele entra dando dislike. Por quê? Porque esses são aqueles que não querem compreender e eles não vão compreender, entendeu? Então, um conselho meu, a partir de agora, não faça igual o Shaul Paulo, né, que perseguia os crentes, né? Ele era um Ialdinho perseguindo o crente, ele precisou cair do cavalo para se converter, que você não precise passar por uma situação desgostosa para você ter que mudar. Que você mude por causa do amor, amor à verdade, amor a Ial. Tá? Então, irmãos, nós estamos falando aqui a respeito das duas eras irrepreensíveis, elas também são referidas
como sendo parte da igreja, porque isso na denominação sempre falou que a igreja toda vai casar, né? Sempre falou, a igreja toda vai casar, né? Só que não entende que as coisas não funcionam dessa forma. A igreja, ela é salva, mas não quer dizer que ela vai casar. Ela é salva pela fé. Isso não vem de vós, é dom de alvo, né? Isso não vem de obras, para ninguém se gloriar. Mas isso está falando de salvação, não está falando de casamento. Por quê? Porque a palavra tem que seguir um procedimento, né? Por quê? Porque quando você vê Adão e Eva, você vê que Adão e tinha a esposa que foi feita, Eva. Eva foi após outro, né? Ela foi após a serpente, né? Como ela foi após a serpente, ela se tornou o quê? Infiel. Agora eu pergunto para você, você acha que Ial vai escolher uma igreja infiel para casar com o seu filho único, fiel? Jamais. De maneira alguma. Entendeu? De maneira alguma, irmão. Então, quando nós vemos essas duas eras que são irrepreensíveis, elas se encaixam com o chamado jugo igual, que está em 2 Coríntios 6,14. Diz assim: não formeis, aqui fala na Yal Shalom, parelha, na Bíblia Almeida fala jugo, né? Não formeis jugo incoerente com os incrédulos, mas aí aqui não está falando incrédulo, a palavra, a tradução correta seria infiéis, tá? Infiéis. Então, não fazeis parelho, quer dizer, andar junto, fazer jugo com os infiéis. Aí ele fala, que afinidade pode haver a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Veja que ele está falando aqui de casamento. Percebe que ele está falando de casamento? Ele fala, que acordo entre o Machia e Belial, que relação entre o fiel e o incrédulo, aqui seria, viu, forçação de barra, o fiel e o infiel. Qual a relação entre o fiel e o infiel? Tá entendendo? Por quê? Porque você percebe que é aquela tradução que eu já falei com os irmãos. Muitas vezes os irmãos acham que toda igreja que vai casar, o escriba, ele coloca aqui ao ponto de vista dele, né? Então aqui ele está falando, quando ele fala, que relação existe entre o fiel e o infiel, e não o incrédulo? Que o infiel, ele é crente, mas é infiel. Nós vimos aqui essas igrejas, essas eras das igrejas, elas tinham o quê? Elas tinham repreensões. Com essas repreensões, ela se tornou o quê? Infiéis. Por quê? Porque o comprometimento que ela deveria ter com o Machia, de fidelidade, elas deixaram de ter. Você viu ali, deixou o primeiro amor para trás. Quer dizer, deixou o primeiro amor, está falando de infidelidade. Né? Outro pegou e dá ouvido para aquela mulher prostituta, que é Jezabel, né? Está falando de seguir o conselho de Balaão a prostituir, quer dizer, tudo está relacionado, né? Nicolaíta, está falando tudo de infidelidade. Então, aqui ele fala assim, não coloqueis em julgo ou em parelho com os infiéis. Quer dizer, como poderia andar dois juntos, o fiel e o infiel? Como que Yalcha poderia casar com uma igreja infiel? Compreende? Então, é nessa hora que está sendo colocado à prova para ver aqueles que vão poder casar com Machia. E quais foram as eras escolhidas por Ial? A era de Esmirna e a era de Filadélfia. Porque essas duas eras ele considerou como sendo eras irrepreensíveis. Então, você vê que são eras irrepreensíveis, mas você tem dentro da era o vencedor e o perdedor. Ou seja, Ial determinou quais as eras que ele queria que casasse com Machia. Mas ali você tem o vencedor da era e o perdedor da era. O vencedor é aquele que vai se cumprir o que está sendo prometido. E o perdedor é aquele que não vai se cumprir o que está sendo prometido. Então você percebe que mesmo na era que Ial determinou para ser uma era de casamento, porque era uma era diferenciada,
ainda tem aqueles que não vão participar do casamento por causa de serem infiéis. Percebe? Então, Ial ele determinou que na era de Esmirna viriam aqueles que casariam com Mashiach, como também de Filadélfia, por causa de ser julgo fiel, julgo igual, o julgo igual com Mashiach. Ele determinou essas coisas. Por isso que você percebe que somente essas duas eras têm promessa de coroa. Que coroa é essa? É coroa para reinar com Mashiach. É uma coroa que é mais ou menos assim. Muitas vezes a mulher ela não tem nenhum dote, né? Vamos falar assim, de nobreza. Mas o marido tem. E quando se casa, dá uma coroa para ela. Ela fala, ela é rei, ela é rainha também. Ela é rainha, ele é rei. Compreende? Então, exatamente. Essa é a condição. Essa é a condição que é a coroa. Ali uma representação também de quê? Casou com o rei. Casou com o rei. Por isso recebe coroa. Tá certo? Por que as outras não têm promessa de coroa? Porque não vão ganhar coroa. Não vão casar. Só essas duas eras têm promessa de coroa. E é por isso que elas são ali irrepreensíveis. Irrepreensíveis, dá a elas o direito de casar com aquele que também é irrepreensível, formando um jugo igual e não um jugo desigual. Ial nunca permitiria um jugo desigual com o filho dele. Nunca. Por isso que o jugo, os 144 mil, são irrepreensíveis. Nós já vimos. Eles são irrepreensíveis. E eles andam aonde o cordeiro está. Eles andam junto com o cordeiro. Essa é a representação do quê? É a representação de um casal, né? Exato. É um casal. Então, esse é o casal que se completa. Não é mesmo? É uma representação. Então, irmãos, a gente vê aqui esse modelo de igreja, esse modelo que nós vemos que não é sinagoga, mas é um modelo de igreja, já na era de Esmirna, ali com Shaul Paulo, ele dando as recomendações a respeito dessa igreja, como deveria fazer, como deveria se portar e também como deveria se reunir, né? Nós vemos isso em 1 Coríntios 16, 19. Vamos abrir 1 Coríntios 16, 19. Vamos andar um pouquinho aqui pela escritura. Pode ler, irmão. Que diz assim: saudam-vos as igrejas da Ásia. Enviam-vos efusivas saudações do Mestre, a Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Aí ele fala, sauda-vos os irmãos uns com os outros, com ósculos santos. Ou seja, mostrando eles se reunindo. E são vários pontos, né? Aí nós temos reunião presencial. Nós temos Romanos 16, 3 ao 5. Os irmãos podem perceber isso aí. Nós temos aí Colossenses também, 4 ao 15. Ele ainda manda uma mensagem ainda falando, para deixar escrito até para Laodiceia. Vamos abrir essa daí de Colossenses? Aqui, Colossenses 4,15. Colossenses 4,15. Vou pegar o 14 aqui, ó. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne na sua casa. Depois que essa carta tiver sido entre vós, fazei a ler também na igreja de Laodiceia. Percebe? Quando ele está falando aqui apontando o final dos tempos. Hoje a igreja de Laodiceia reúne em casa? Não. Reúne em construções ali de tijolos, né? Construções de tijolo que lembra lá na época de Babel, que aquela torre ali foi construída com tijolo, né, de barro, e eles reúnem ali, e ali eles fazem ali os seus banquetes, né? Ali fazem ali os seus rituais, né? E recebe ali dinheiro por fazer essas coisas, né? Porque Yahshua falou que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. Exato. Entendeu? Então o que eles fazem ali não foi conforme Yahshua enviou, né?
Yahshua mandou que se reunisse em casas. Aqui nós vemos aqui claramente, em casas. Não está falando para fazer um lugar ali construído, né? Para poder, que tem que pagar IPTU, tem que pagar aluguel, ou mesmo um imóvel próprio, e tem com isso criar uma mentira de dízimo e oferta. Porque dízimo e oferta não faz parte da nova aliança. Isso não faz parte da nova aliança. Então força a barra. Por quê? Porque criou-se um gasto, criou-se ali algo que tem que ser disposto gradativamente ali. Então força. Por quê? Porque o povo não vai contribuir ali da forma que eles esperam, né? Então força numa mentira. Então, quando ele está falando assim, agora vocês estão lendo a carta, agora transfere o ensinamento também para Laodiceia. Você vê, né? que incrível que é isso, porque ele manda se reunir sempre nas casas, entre os irmãos. Quando você vai lá em Atos 2, 45, 46 em diante, você vai ver que eles eram unânimes, né? Nós falamos isso nos vídeos anteriores. E para os irmãos ver que quando ele remete para Laodiceia, ele está dizendo para se reunir nas casas, porque é a forma correta. E é isso que Filadélfia também está restaurando, a reunião nas casas, entre as cidades. Porque senão, irmão, a gente fica naquela condição assim, vamos reunir por live, vamos fazer reunião. Irmão, nós temos que restaurar as veredas antigas. O que é antigo é a origem dos apóstolos, não é a origem atual. Eu vou considerar atual por causa da tecnologia. Não, na época não tinha tecnologia não, irmãos. Então quando fala de restaurar veredas antigas, é porque Yahshua quer a primeira essência, ele quer o primeiro amor entre os irmãos. O primeiro amor é o Mashiach, no meio dos irmãos, em comunhão, em cada cidade, em cada lugar, as igrejas se reunindo, como era no tempo dos apóstolos. Também ele está querendo, no tempo até mesmo à frente de Laodiceia, voltar a ser como era antes. Exato, inclusive você vai ver no reino milenar, o reino milenar do Mashiach, as coisas vão ser simples. Não vai ser nada sofisticado, com alta tecnologia, não vai ser nada disso, irmãos. As coisas vão ser muito simples. Tudo original. Né? Aí, inclusive, fala de transformar ali arma, né, em arado, coisas assim, antigas, né? Coisas assim, enxada. Olha para você ver. Né? Hoje se fala de trator que já fofa a terra, já planta semente e já água. Tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Não, está falando de voltar coisas antigas mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, quando nós estamos... Original. Tudo original. E aqui nós vemos aqui a reunião em casas. Por quê? Porque essa reunião em casas, essa reunião que gera crescimento. Entendeu? Essa reunião que gera o quê? O estreitar de laços. Compreende? Então, quando se vai numa denominação, uma denominação grande lá, as pessoas pegam e nem conhecem com quem está sentando do lado. E essa reunião em casas é uma reunião que você realmente se torna ali membro de uma família, entendeu? Você ali se conhece, você é ajudado, você ajuda, você sente falta dali do seu irmão, da sua irmã, tá entendendo? Então, tudo muda numa reunião familiar, conforme o modelo ali que Shaul Paulo, ele deu a orientação, né, irmãos? A gente vê, né, irmão, tá restaurando as coisas originais. As coisas originais. Quando você vai lá atrás com Eva, né, tá ali a mulher e o homem, eles estão ali na forma original. Quando você pega a igreja se reunindo, ela está na forma original que o Mashiach quer. E como o mundo passou por várias alterações, várias formas, querendo trazer uma forma diferente, é o que Filadélfia está trazendo, irmão, não é nada diferente. Nós não estamos fazendo algo novo, nós estamos restaurando as veredas do nosso Mashiach. E nisso é trazendo a forma original de como eles se reuniram antes. Porque no milênio, como o irmão citou, vai voltar a forma original. Entende isso? Então, é agora que nós temos que restaurar as formas originais da igreja e daqueles que servem a Yahweh e a Yahshua, unânimes. Exatamente.
E é isso, irmãos, isso é assim, mas na época não tinha tecnologia. Irmãos, não tinha tecnologia e eles mesmo assim se reuniam. Você consegue perceber isso? Você imagina a quantidade de distância que tinha que percorrer para poder reunir. Não tinha transporte público, não tinha carro, não tinha estrada bem feita, né? E quanto tempo que se demorava para poder chegar e fazer essas reuniões, né, irmãos? Cada um morando ali com seu distanciamento. Então, eles se esforçavam para fazer isso cumprir, né? Isso cumprir. E eles também, irmãos, levantavam aqueles que seriam os dirigentes, aqueles que seriam os anciãos, né? Isso nós vemos aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5, né? Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim, falando com Tito: eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas anciãos em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem irrepreensível. Não precisa falar mais nada. Precisa falar mais alguma coisa? Homem irrepreensível. Então, irmãos, essa é a mensagem. A palavra, o segredo está ali. Compreende? Nas palavras estão o segredo. Então, quando você pega lá Apocalipse, capítulo 5 ou capítulo 4, a visão do trono, e ali tinha os anciãos ao redor do trono. Você acha que eles caíram ali de paraquedas? Eu gosto de falar isso, né? Porque parece que sim. Surgiu do nada. Surgiu do nada. Quer dizer, esses anciãos são aqueles que estavam exercendo aqui na terra, a função de cuidar da igreja. Compreende? Cuidar da igreja. Essa igreja no modelo original. Exato. E o que nós vemos hoje? Nós vemos, irmãos, a pregação hoje do mensageiro de Sardes é que não pode ter liderança, não pode ter ancião, não pode ter servo. Ele só que pode falar. Percebe? Ele falando e os outros obedecendo. Então, essa aqui, irmãos, a gente volta na palavra e mostrando Shaul Paulo. Olha só, Shaul Paulo era o anjo da era de Esmirna. E ele falando para Tito, vou ler de novo. Ele dizendo assim: eu te deixei, falando com Tito. Eu te deixei. Quem? Shaul deixou Tito em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros. Aqui está escrito presbíteros, já falei com vocês que significa anciãos. Para que constitua anciãos. Em cada cidade. Em cada cidade. Cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem irrepreensível. Homem irrepreensível. Então, irmãos, quando você vê que esse ancião, ele fez bem essa função, ele está cuidando, ele está fazendo conforme foi recomendado, esses vão ser levados a esta condição no céu. Entendeu? Então, a pessoa que não exerce aqui na terra o papel, a missão de um ancião, achar que vai ser chegar lá em cima porque eu cuido de um canal no YouTube. Eu cuido de um canal no YouTube. É mesmo? Você acha que você cuidando de um canal no YouTube, você vai chegar lá em cima e ser ancião? É isso que está falando aqui? Não. Nada disso. Nada disso. É a reunião em casa, a ministração da palavra, é o partir do pão com pão ázimo, entendeu? É ali compartilhando com os irmãos, ali os momentos de dificuldade, de necessidade, no qual ali você mostra a sua, digamos, unidade no corpo. Entendeu? Como nós vimos lá em Atos dos Apóstolos 2, 46, 47, eles compartilhando o que eles tinham uns com os outros. É o corpo. Esse é o corpo.
É um corpo que eu estou perto, eu estou junto, eu estou sentindo o calor da pele, estou com calor humano. Exato. Tá entendendo? Eu estou vendo ali no olho do meu irmão a necessidade dele, a aflição que ele está fazendo, que ele está passando, eu poder dar o meu ombro, eu poder dar uma ajuda, eu poder auxiliar e socorrer. Isso é igreja. Essa é a forma original. Essa é a forma original. Não é a forma de pegar e falar assim, eu tô no Nordeste, eu tô no Sul, eu tô ali, agora nós vamos fazer uma live e vamos partir o pão aqui, todo mundo como igreja. Isso não funciona, irmãos. Exato. Isso não funciona, isso não é um projeto, não é um modelo original. Entende? E nós temos que entender, irmão, o apóstolo Paulo, ele mandava as cartas. Nós estamos mandando as cartas. O apóstolo Paulo mandava as mensagens através das cartas. Você tem o WhatsApp, você manda mensagem para os seus irmãos, você compartilha um conhecimento, um entendimento. Mas quando se trata da unidade entre os irmãos, não tem como você fazer isso virtualmente. Tem que ser presencialmente. Por isso a importância de estarmos sempre unidos. Agora, uma coisa que é interessante, irmão Arthur, olha para você ver. Quando ele pega o apóstolo Paulo falando a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 4, ele fala assim, ó, que ele saiba governar bem a própria casa. Ele está falando de um ancião que é pai. Está falando de um ancião que é pai. Ele saiba governar bem a sua própria casa, mantendo seus filhos na submissão com toda dignidade. Ou seja, é Yahusha ensinando seus filhos e seus filhos ensinando os seus filhos que estão chegando à unidade da igreja. E o ancião, ele é levantado como esse pai, mediante a igreja, cuida dos negócios de Yahusha como pai. Porque se o ancião, como pai, na sua própria casa, ele não consegue administrar a sua casa, colocando seus filhos debaixo de obediência, como que ele vai cuidar da igreja de ao vivo, que é a coluna e sustentáculo da verdade? É verdade, irmãos. É exatamente isso. Vê que a condição, irmãos, não é um dom, né? Que nós já falamos. Dom é uma bênção imerecida que você recebe, né? Você nasce ali naquele momento e ao te dá um dom. E aí, o que acontece? Aqui não, ele coloca para ser esse ancião ou esse servo muitas circunstâncias que ele tem que cumprir. Dentre eles, como ele falou, como eu te prescrevi, Tito, que ele seja irrepreensível. Você não pode colocar qualquer um. Você tem que escolher a dedo esse que você vai colocar e é necessário que tenha. Isso nós vemos também em Atos dos Apóstolos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Porque o Yaldim é um dos que menos quer reunir, né? Não quer reunir como igreja, mas é necessário, porque esse é o projeto. Vai ser da igreja que vai sair os anciãos e servos. Exato. Não vai ser de sinagoga, tá entendendo? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciãos daquela igreja. Olha só. De Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, assim lhes falou: vós bem sabeis que procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, servi ao mestre com toda humildade, viu? Humildade, com lágrimas e no meio de provações que me sobrevieram pelas ciladas dos Yaldins. Pelas ciladas dos Yaldins, viu? Então, quando você vê na era de Esmirna, você vê a perseguição que a igreja de Esmirna tinha por conta dos Yaldins que perseguiam elas. E você vê que isso repete na era de Filadélfia, na perseguição desses Yaldins. Você viu? E é exatamente dessas duas eras que saem os anciãos
e saem os servos, que vão servir Iau no templo celestial. Esse é um ensino que nós vamos trazer a respeito dos 144 mil de forma mais detalhada. Você vai entender que nós vemos os 144 mil, eles eram originalmente todos filhos de Auxa. Todos. E você vai ver que por causa da desobediência, porque as coisas aqui, como você viu aqui na terra, elas são espelho das coisas celestiais e vice-versa. Exato. Você vai ver que 1/3 dos filhos de Auxa foram atrás do querubim Machia, o querubim ungido, Lúcifer. E aqui na terra, quando eles descem agora, 1/3 vai acompanhar quem? O Jesus Emmanuel Macron. E você vai ver que somente 1/3 da era de Filadélfia retorna para o Machia. Isso está onde? Está em Zacarias capítulo 13 e 14. Nós vamos também fazer esse estudo bem detalhado com os irmãos. E agora, tem como eu colocar a comida sólida no nenenzinho sem dente? Não tem. Então, eu vejo aqui muitas vezes, fala assim, isso aí o irmão Romilson já trouxe. Fala assim, o irmão Romilson trouxe. Por que vocês não seguiram então? O irmão Romilson trouxe que o Evangelho de Lucas, que é Escritura. Mas por que continua ainda com aquilo que não é Escritura? Por que ele mesmo continua? Eu já expliquei isso para os irmãos, por causa de doutrinas que estão ali ensinando errado e só tem justificativa nesses outros evangelhos, não tem no de Lucas. E é nisso que eu quero que vocês se libertem, irmãos. Se liberte. Se você não se libertar desses fermentos, desses ensinos errados, você não vai crescer. Não vai crescer. Não tem jeito de crescer. E para isso, vocês vão ter que vão ter que fazer escolhas na vida. E essas escolhas, irmãos, vão determinar o seu futuro. Tá? Você viu aqui que esse modelo é um modelo que nós começamos aqui em Belo Horizonte. Porque nós fazemos isso. Nós temos reuniões aqui quase todos os dias da semana. Em casas. E nós temos aqueles que foram levantados como os anciãos da casa. Compreende? Ali nós temos aqueles que auxiliam os anciãos, que são os servos. Ali tem o quê? O compartilhar da palavra, o partir do pão com o pão ázimo. Ali tem a imersão em nome de Auxa. Entendeu? E nós temos as outras reuniões que nós procuramos unir todos. Exato. Tendo aqui uma única igreja na cidade. Uma única igreja. Ou seja, buscando, irmãos, toda essa identidade que se tinha na época da igreja primitiva, ali na era de Esmirna. Forma original. Forma original. E Filadélfia vem fazer isso também, restaurar, né, as veredas antigas, conforme está na passagem lá em Jeremias, né, restaurando essas veredas antigas, porque isso que agrada Iau. Isso que agrada Iau. Por quê? Ele faz um projeto, ele faz um plano, e você segue à risca aquele plano, o que ele fica? Ele fica feliz, ele fica alegre. Ele aprova a sua obra. E quando ele aprova a sua obra, ele te constitui lá em cima. Entendeu? Ele te constitui lá em cima. Um ancião, um servo, parte dos 144 mil, que vão sempre andar com ungido, Machia e Auxa, o verdadeiro. Entendeu? E aí que está a questão do entendimento que eu queria trazer desse estudo para os irmãos. A necessidade de ser irrepreensível, a necessidade de se fazer um modelo de igreja no modelo da palavra, mantendo o alicerce original, não lançando novo alicerce, não usando da tecnologia para poder fazer o quê? O distanciamento. Nós não podemos usar a tecnologia para distanciar. Por quê? Porque cria na pessoa o senso de quê? De acomodação. Ah, não, eu reúno aqui com os irmãos lá no Nordeste, Sul, Leste, Oeste, Norte, junta todo mundo, faz o lar, partir no pão, pronto. E na cidade dele, ele não está procurando ali fazer o quê? O agrupamento dos irmãos para partir o pão, né? Começar do zero, porque aqui em Belo Horizonte nós começamos do zero, irmãos. Exato. Nós começamos do zero nós começamos aqui, entendeu? Aqui
juntar as pedras é muito difícil, mas tudo isso está sendo visto pelo Pai. E é nisso que nós mostramos o nosso valor, entendeu? Mostramos o nosso valor. A gente começa ministrando, a gente começa falando, a gente pega e traz na ministração da palavra, e vamos reunir, vamos aqui na minha casa, vamos aqui você participar. Você já ficou sabendo que a imersão, que é a imersão que está nas escrituras, é a imersão no nome de Yahshua Mashiach? Ah, não, eu conheço só... Entendeu? É um processo, irmãos. É um processo. Em Filadélfia nós estamos nesse processo. Não vai acontecer arrebatamento enquanto não tiver uma igreja formada nesse molde Filadélfia. Não vai acontecer. O mensageiro de Sade pode marcar várias datas, ficar falando, não, porque não sei o quê, papapá. Enquanto não tiver uma igreja estruturada no modelo dos apóstolos, com o número que precisa ser completado, selados, com a mensagem Yahshua Pai dos 144 mil, não vai acontecer o arrebatamento. Tá certo? Exatamente. E eu falo isso com os irmãos, eu falo assim com toda autoridade para você, entendeu? Enquanto você não crescer, enquanto você não estiver nesse modelo de igreja, entendeu? E esse número não alcançar aqueles que precisam ser alcançados, os inscritos, não vai acontecer arrebatamento por enquanto. Tá, irmãos? Eu queria inicialmente trazer essa mensagem para os irmãos, né? A respeito disso, e eu quero mostrar uma particularidade para você ver. Uma particularidade, que isso está em 1 Crônicas 24:1. Vamos abrir 1 Crônicas 24:1. Vou começar aqui no versículo 1. Eu queria que os irmãos também prestassem muita atenção. Aqui nós estamos no 1 Crônicas, capítulo 24. Detalhe aí. Aqui está falando de 24 anciãos. Calma. Está falando de anciãos. Turno sacerdotal. Tá? Turno sacerdotal. No capítulo 24. De 1 Crônicas 24. Diz assim: classes dos filhos de Arão. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram na presença de seu pai, sem deixar filhos. E foram Eleazar e Itamar que se tornaram sacerdotes. Davi os dividiu em classes, bem como Sadoc, um dos filhos de Eleazar, e Aquimeleque, um dos filhos de Itamar. E os recenseou segundo suas funções. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes da família de Eleazar. 16. E com os chefes da família de Itamar, 8. Mais 16, 24. 8 mais 16, 24. 24 turnos sacerdotais. Esse é um gostinho aqui para você, percebe? Então, Arão, ele tinha 4 filhos. 2 morreram por levar fogo estranho. Depois nós vamos fazer esse estudo. E 2 receberam o direito no lugar daqueles que morreram. 2. O mais velho Eleazar e o mais novo Itamar. Davi fez o censo e entendeu que dentre os descendentes de Eleazar eram mais numerosos do que de Itamar. E concedeu para Eleazar 16 turnos sacerdotais. 16 turnos sacerdotais. Enquanto que de Itamar, 8 turnos sacerdotais. Tá? Eleazar, o mais velho, se tornou primogênito no lugar da morte dos irmãos. Se tornou mais velho. Como mais velho, o que tem? Tem direito de primogenitura. O direito de primogenitura é aquele que vem primeiro.
Então, se os irmãos mais velhos morreram e ele tornou-se primogênito no lugar dos irmãos mais velhos, ele se tornou primogênito, então ele recebeu o quê? Porção dobrada. Porção dobrada. Então ele recebeu o quê? Ele recebeu porção dobrada do irmão. O irmão recebeu quanto? 8 cadeiras. E ele recebeu 16. Essa é a representação, o quê? De Esmirna. Esmirna veio primeiro, né? Nós já fizemos estudo que o direito da primogenitura seria de Éfeso. Mas como Éfeso foi encontrado infiel, foi transferido para Esmirna, a próxima. E Esmirna foi encontrada fiel. Ela se tornou direito de primogenitura. Ou seja, dos 24 tronos, dos 24 turnos sacerdotais, como nós lemos, é uma profecia para Esmirna. Esmirna vai receber quantas cadeiras de ancião? 16. 16. Enquanto Filadélfia, que é o mais novo, né, que vem depois, vai receber quanto? 8 cadeiras. 8 com mais 16, 24 anciãos. Isso aqui é só um gostinho para vocês verem o que tem para vir, irmãos. O que tem para vir? Tudo na palavra. Por quê? Porque Filadélfia se fundamenta na palavra, irmãos. E a palavra é a palavra da verdade. Maravilha demais. Quando você vê isso aqui, você vê que não se recebe Filadélfia 24 tronos. Filadélfia compartilha até uma parte menor do que a própria Esmirna. Isso nós vamos ver no próximo estudo, ok? Nós vamos concluir esse estudo hoje, mas deixando esse gostinho de quero mais aí na sua boca. Então, como nós temos falado, você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para que você possa receber aí toda a notificação dos novos vídeos, né, irmão? E para os irmãos verem que o pai não perdeu o controle de nada nas escrituras, só um detalhe, 24, 1 Crônicas 24, que fala dos 24 anciãos. Então, o pai não perdeu o controle de nada, ok? Assim seja. É tremendo isso, né, irmãos? Você vê que até nisso ficou com um sinal, né? Maravilhoso. Nós vamos então dar graça, grato a Yalcha, grato a Yalvo, você também que está aí assistindo, também é convidado a participar. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. Vocês gostaram? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Coloca aqui seu comentário aqui nos comentários aqui do vídeo, ok? E eu te espero no próximo estudo, assim segundo a vontade do Pai Yalcha. A paz seja com todos. A paz de Yalcha. Assim.